Olá, fãs! Meu nome é Viviane. E eu sou a Daisy. E esse é o Espaço do Fã. Estamos no nosso primeiríssimo programa, nosso programa piloto. E a gente tem uma convidada muito especial, mas eu já vou logo dizendo, tá, Ellen? Que na verdade a gente chamou ela só pra gente poder falar da gente. Exato, mesmo, exato. porque a gente é fã da mesma pessoa e não estamos sós. Essa é a Sapana. Sapana Carolina. Já vai o spoiler de quem que a gente vai falar hoje, né? E antes, né, claro, vamos fazer uma introdução aqui da nossa convidada. A Ellen é nossa amiga. Ela também é muito fã da Ana Carolina, já acompanha a Ana há quase 15 anos, né, Ellen? Isso. E ela vai contar um pouco pra gente dessa trajetória dela de fã, que foi como que surgiu esse universo Ana Carolina na sua vida? Gente... Bom, pelo que eu tava me lembrando, né? Fiz toda uma repescagem aí da minha vida. Eu não me lembro, assim, onde eu ouvi a primeira vez. Provavelmente foi na TV ou no rádio. Em alguma novela, talvez? Em alguma novela, exato. E aí, gostei, fui procurar, nananã. Aí comecei a gostar mais e mais e mais. E quando a gente virou o quê? Fã. Muito fã. Não é, Não é pouco fã, não é muito fã. Temos algumas várias histórias Várias aqui. juntas, né, Ellen? Sim. Mas qual foi o primeiro show que você foi? Mais ou menos só pra gente situar e entender em que época que você começou a ser fã da Ana, já que a Ana tem uma carreira bem longa, né? Mas que momento que você começou a ser fã, a gente também pode contar da gente, né? Sim, foi 2010 o primeiro show. Foi o show 9. E aí, na verdade, eu acho que tinha uma outra visão, assim, mas o show 9 foi aquela explosão, né? Ele foi muito, enfim, muito marcante. Saiu a cantora de trilha de novela e entrou aquela potência, aquele mulherão, né? E aí foi isso. Aí fiquei apaixonada e daí... Como foi? E Como daí pra foi frente? a sua sensação, assim? Você lembra da sensação que você teve ao ver a Eu Ana lembro. Carolina ao vivo pela primeira vez? Eu lembro porque o show, ele era muito, assim, eu até brinco que a partir daí eu gostei de ver shows, porque o show, ele era realmente uma coisa que você ficava de Incrível. boca aberta. E o nosso ressentimento é que não há registro desse show, tá, Sim. Ana Carolina? Não há registro. Sim. E aí as fotos e vídeos e tudo, era maravilhoso, assim, Tinha chuva E você ficava, no palco, e aí né? você ficava perturbada, porque você queria... Você ficava... Sabe, de você olhar e falar, nossa, gente, que é isso, né? Eu quero mais disso. E, enfim, aí eu fiquei apaixonada. E aí foi, E né? aí foi. Até hoje. Daí pra frente, a gente não para quase nunca, né? E aí eu acho que é onde a gente se encontra, né? Que o meu começo de fã da Ana já foi um pouco depois, né? Até porque eu era muito novinha na época. Acho que eu comecei a ser... Joga na cara das idosas. Eu comecei a ser fã da Ana, eu tinha 16 anos, 16, 17 anos, não podia ir no show. Era o 2/4, não tinha como ir no show. Meu primeiro show da Ana foi o ensaio de cores. Na verdade, foi um show... Aí que veio a parte legal, o plot twist. O meu primeiro show da Ana foi do show da Nova Brasil. E eu fui com o meu ex-namorado. E ele me pediu em namoro no meio de uma música da Ana Carolina. Eu fiquei muito brava, porque ele interrompeu meu momento com a Ana Carolina. Entendi. Eu fiquei muito brava. Eu falei, como que ele ousa, neste momento, interromper o meu primeiro show de Ana Carolina? Me pedindo em namoro. Assim, prioridades. Poderia ter feito isso depois, né? Mas, Exatamente. enfim. E você quer namorar comigo? Não. Não, agora não. Peraí. Espera. E aí, a partir daí, também comecei shows da Ana, mas aí ela tava com a turnê Ensaio de Cores. E foi onde a gente começou a se encontrar, né, gente? Eu entregando aqui um pouco a minha idade, né? Eu comecei a ser fã da Ana ali em 2006, né? Eu era muito jovem ainda. Eu era jovem. Nossa, Sou 2006? um pouquinho mais velha do que você, só um pouco. Mas em 2006 foi quando eu me tornei fã de Ana Carolina. Antes disso, eu já gostava de todas as músicas dela, porque a Ana tem 384 músicas em novelas.
Em média. Eu gostava das músicas das novelas ali, mas fã mesmo, que eu fui me tornar, que eu me vi fã, foi em 2006. E eu era uma pessoa que tinha preconceito com fã, tá? Eu achava absurdo alguém gostar de uma pessoa que não é da sua vida, que não te conhece. Eu julgava mesmo, assim. Até que eu cuspi pra cima, caiu na minha testa, né? Caiu na minha cara. E eu me vi fã daquela cantora. E ali comecei a comprar CD, DVD. Em 2007, fui no meu primeiro show, que foi o 2/4, né? E nunca mais parei de ir em shows, né? Mas nessa época eu era meio solitária, uma fã meio solitária. Sim. Mas que então eu não tenho muitas coisas assim, loucuras para contar dessa época, não. Agora, chegou o ano de 2012, meus queridos. Encontrei, né? A Vivi foi quem eu comecei a conversar primeiro ali, né? No Facebook, né? E aí a gente se encontrou e a partir dali foi só o caos mesmo, a humilhação. Sim. E muitas histórias maravilhosas para contar. Eu acho que a Vi foi um elo, acho que entre muitos fãs, assim. Nossa, acho que a gente eu não sabia gente disso. conhece muita gente através da Vi, assim. É, muita gente. Aí... Nossa, eu não sabia desse meu papel. Muita Mas eu acho gente. que eu tenho meio que essa questão de ir puxando, né, pras loucuras. Tanto que eu lembro até hoje, a Cris não tá aqui, mas é uma das nossas amigas que fez parte desse início de fanzice master, que foi quando a Daisy falou em 2012, que a gente decidiu criar um fã-clube. Porque o fã, ele tem que ter um fã-clube. Sim. Sim, mas eu gostaria de pontuar que a gente levava o Cara de Caneca, que era o nome do fã-clube, muito a sério, né? Sim. Era nosso filho e nossa A gente empresa. levava a sério. E nossa empresa, assim, realmente a gente tinha uma vontade muito grande de crescer o fã-clube. E quando a gente fala crescer, não é no sentido monetário, porque, pelo contrário, é gasto, na verdade, né, que a gente tinha. Sim. Mas era no sentido de mais pessoas verem a Ana da forma que a gente via. Da forma que a gente queria que as pessoas vissem. Porque fã-clube é isso, é uma demonstração gratuita de amor. E as ideias piravam. E aí, é só ideia perrengue, um atrás do outro. Mas eu queria que a Ellen contasse como que foi participar de um fã-clube. Como que você lembra disso? Como que veio isso pra você na sua visão? Queria que você me falasse dessa memória. Eu acho que tinha uma necessidade ali no meio e é um negócio que vai crescendo e vai te dando uma formiguinha e você fala, nossa, cara, eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. E aí eu juntei com a Carol, que é uma outra amiga nossa. Muitas amigas. Muitas amigas. Muitas amizades. E aí a gente ficou conversando sobre isso, sobre como a gente tinha, enfim, essa admiração e o que fazer com isso. A gente passava bastante tempo na internet também, nessa época só tinha Facebook. E aí a gente falou, nossa, cara, vamos fazer alguma coisa? Vamos criar uma página, sei lá, pra gente poder conversar com outras pessoas. Sei lá, vamos fazer. E aí a gente tinha acabado, há pouco tempo tinha acabado outro fã-clube grande da Ana. Não sei se pode falar o nome. Pode falar. E aí tinha o Donana, que a gente ficava se encontrando lá. Eu conheci muita gente. E aí... O Dona Ana era muito legal. Era um fã-clube completo. Sim. E era perfeito, assim. Era a ideia de fã-clube que a gente tinha. Era o modelo, né? Sim. Era o modelo. E aí, acabou. Não tinha mais interação. As meninas resolveram dar um tempo nas páginas e tal. A gente tinha uma plataforma ali que a galera conversava e tal, e marcava encontro. Muita gente era carreira solo de fã, não tinha com quem ir para os shows, então a gente se encontrava, né, e tal. E aí a gente, meio que carente também nessa parte de fã-clube, de ter uma interação, de ter informação legal, enfim, todas essas coisas. A gente falou, vamos criar alguma coisa aí, vamos desenvolver essa ideia, vamos. E aí a gente criou a página. Depois a gente encontrou a Vi e a Cris, né? Nesse meio tempo aí. E a gente percebeu que eram as mesmas ideias. A gente estava caminhando por uma coisa muito parecida. E é uma loucura quando eu falava pra geral, assim, tipo, pra minha família, pros meus amigos. Olha, tô montando um fã-clube. De quem? Da Ana Carolina.
Sério? Sério. Tem um julgamento, né? Tem! Não, o julgamento é um fato. Tem um julgamento, né? Porque Quando a gente você- é nova. Primeiro que a gente era bem nova, né? Eu era não tanto quanto a Vi, mas era nova também. E aí a galera falava, nossa, mas a Ana Carolina, né? Tipo, MPB e tal, né? O pessoal tava numa pegada Não totalmente combina, diferente, né? não combina. Cadê o RBD aí? Exato! Pra vocês curtirem, Vai ser fã do Rouge, entendeu? cara. Sim. E aí tinha uma explosão de outros ritmos também na época, né? E aí falava, sei lá, apaixonei, gente. Quero fazer isso aqui, vamos porque pra cima. as pessoas têm essa na cabeça de que MPB, né, Ana Carolina, enfim, que como se fosse um nicho ali mais antigo para as pessoas mais velhas cult. e tal. Mas, gente, se você nunca foi num show de Ana Carolina, assim, tem muita galera de todas as idades, mas tem muita galera nova. Sim. As meninas novinhas, novíssimas, né? E não tem a ver, assim, com a idade, né? É o que ela representa mesmo, né? O que ela traz nas músicas, nas canções, enfim, né? Mas vocês se encontraram Uhum. e aí virou um fã-clube só, né? Virou o Isso. cara de caneca. Isso, a gente tinha as duas ideias e aí a gente resolveu juntar. O cara de caneca ganhou O nome, o nome, né? porque era uma Provavelmente coisa... eu dei uma pressionada. Sim, a Viela... Provavelmente. É mesmo, você. Existia uma potência na época, né, Vi? Sim. Um sentimento aí. Existia. E eu queria explicar por que cara de caneca, né? Porque, Por na favor, verdade, por favor. isso é um termo interno de fãs. Quem é fã da Ana Carolina conhece, por conta do DVD dela, né? O Estampado tem um momento que o Zé Pedro, que também é fã da Ana Carolina e hoje é amigo dela, ele conta que ele estava indo no show da Ana, ele estava extremamente eufórico porque ele iria conhecer a Ana. Ele foi até o camarim. E aí ele soltou a seguinte frase: mas Ana Carolina, quando você a conhece, ela tem uma cara de caneca. Aí pegou. Eu não queria um nome óbvio, tipo Ana, meu amor, sei lá. E a gente queria esse nome que justamente juntasse essa comunidade que realmente é fã e entenderia o termo. E pegou. E aí a gente começou realmente a criar um fã-clube que a gente queria criar muitas ações. Então, a gente entrevistou pessoas que trabalharam com a Ana. A gente organizava vans para ir até os shows da Ana. A gente convocava pessoas para a gente ir de van até o show da Ana. Então, a gente fazia muitas ações internas. E uma dessas ações, que foi logo que a gente juntou, que, sério, é uma das ideias mais sensacionais. E se você não achar, você tá errado. Mas foi uma das ideias mais sensacionais que a gente teve, que foi na época que a Ana tinha a turnê Ensaio de Cores, e no hall dos shows tinha a exposição das telas dela, porque a Ana também é artista plástica. E aí a gente teve a brilhante ideia de fazer uma tela. Mas calma, a ideia é linda, mas o perrengue é um fato. A gente teve a ideia de fazer uma tela onde ela pudesse viajar pelo Brasil e ser assinada por vários fãs, pintada por vários fãs, e a gente entregar isso em algum momento para Ana. Daisy e Ellen, vocês lembram desse momento? O que vocês lembram disso? Porque a história é linda, mas o perrengue começa aqui. Foi quase um ano, né? Com essa tela na mão, rodando, né? Foi, a gente levava em todos os shows. Quando conheci as meninas, depois de um tempo eu também acabei entrando pro fã-clube, fazendo parte. E eu lembro que quando eu entrei no fã-clube já tava rodando essa tela, porque elas Já iam... tava? Já tava. Elas iam em shows e elas levavam a tela junto com as tintas. E não era tipo uma pincel. tinta, era um monte de tinta colorida, pincel... Era uma melequeira, mas, assim, ali foi uma ideia incrível. Tem toda uma representação, né? Que não cabe a gente contar aqui. Mas tinha ali, né? O momento ápice, que era entregar a tela para Ana Carolina, né? Depois de pronta, entregar a tela para Ana Carolina, que aí ficou, né? Na responsabilidade ali minha e da Ellen, porque Ana Carolina ia encerrar essa turnê Ensaio de Cores, e a gente falou, cara, é o momento da gente entregar essa tela, a gente tem que entregar a tela agora, né, que faz sentido com a turnê, né, e aí eu e a Ellen, a gente conseguiu ir nesse show que foi no Rio de Janeiro,
Mas tem todo um perrengue aí, né, Ellen? Contem Deste esse dia, perrengue. deste dia. Sim, eu acho que começa a gente correndo contra o tempo, porque demorou muito tempo pra gente resgatar a tela, né? Ela ficou presa no correio. Ela ficou presa, Ficou presa no no correio, correio. e aí teve todo um tempo pra gente resgatar, e é isso, não tem shows toda hora, né? Os shows tem um espaço aí de meses. E aí o próximo show a gente tinha que levar pro interior, pra galera do interior a assinar, enfim, terminar de Nossa, pintar. cara, eu não nananã. lembrava mais disso. E a gente tinha, se eu não me engano, tinha uma... A gente começou a... Não lembro se a gente terminou a ideia da galera que pintava os noves, a gente tirava foto e assinava, né, o papel. Sim, era isso mesmo. Né? Tinha uma lista, né? Tinha uma de quem lista assinou. de quem assinou, porque a gente... Uma organização, né? A gente queria Nossa, registrar quem participou e tal. E aí a gente ia correr para terminar os noves, porque senão não faria Pintar a sentido a gente entregar essa tela depois do show, né? Do encerramento dessa turnê. E aí a gente decidiu ir pro Rio de Janeiro. Eu e a Daisy. Do nada. Do nada. E Vamos o show pro Rio. era numa quinta-feira, né? O show era numa quinta-feira. Nós trabalhávamos, a gente conseguiu dispensa do isso trabalho. era um detalhe. A gente conseguiu dispensa do trabalho e assim, tava tudo certo. Mala pronta, tela dentro da mala. Tava tudo certo, eu e Ellen chegamos no aeroporto, tudo ok, despachamos mala, sentamos, a gente tava tomando ali um cafezinho, né? Tomando uma água, que é o que era possível comprar no aeroporto. A água já custava 50 E reais. assim, sabe? Só esperando o chamado ali pro voo, né? E eu Sim. falando com elas por mensagem o tempo Sim. todo. E aí a gente, enfim, o nosso portão era o 5, e aí nos últimos minutos mudou o nosso portão Pro 20. pro 20. E Tipo, assim, era uma coisa que não Muito dava. longe. Exato. E aí a gente simplesmente perdeu o primeiro voo. Ó, a gente perdeu o primeiro voo. O primeiro voo. Perdemos o primeiro voo. Sim. Por quê? Porque a gente juntou ali uma questão, sabe, de tontice, né, com falta de atenção, né, com o fato de tava uma bagunça aquele dia, a gente não tinha muita experiência em voar, né, ali de viajar de avião, né? E juntou eu e a Daisy, que também é um plus. É um plus, porque sempre que a gente viaja juntas acontece alguma coisa. Mas assim, ok, perdemos o voo, fomos atrás. Fiquei preocupadíssima com a minha mala, porque eu não sabia o que eles faziam com a mala, né? Eu falei, meu Deus, minha mala foi pro Rio de Janeiro. E a tela tava lá. E a tela tava lá, e tinha o meu notebook, sabe? Mas até aí tudo certo, a mala tava no aeroporto, a gente tentou resolver pegando um próximo voo, que aí você paga uma taxa ali, né? Mas não deu certo. Sim. Porque eu lembro que a companhia aérea estava com problemas no sistema naquele momento e a gente não conseguiu comprar a passagem pagando só o valor da taxa. Então, a gente começou a correr atrás de tentar resolver de outra forma, assim, sabe? De conseguir cartão de crédito emprestado, de ligando para as pessoas. E a gente ali, falando com a Vivi, falando com as meninas. Tipo, muito assim, foi complicado. Eu ligando para a companhia aérea e assim, eu desesperada. E a Ellen... E o show era quando, gente? Era no mesmo dia. Às 8 da noite. Era 8 da noite. O show era 8 da noite, nosso voo era às 10. Às E 10 da manhã. E assim, eu desesperada, e a Ellen, ela ficava rindo. Gente, Por que quando eu você fico ficava rindo? Porque quando eu fico nervosa, eu racho o bico, entendeu? Eu dou risada da cara do perigo real. E eu não conseguia, era impossível, porque a gente tinha... Eu não sei se ainda é assim, mas aí a gente tinha, sei lá, 40 minutos para fazer o pagamento da taxa, senão a gente perderia a passagem. Não sei se ainda funciona assim, mas... E aí a gente não conseguia resolver, porque a gente não conseguia falar, a gente não tinha sinal no celular, enfim, um inferno. E a gente começou, cara, o que a gente vai fazer? Aí liga pra mãe, liga pra tia, liga pra avó, liga pra não sei quem, vamos tentar comprar outra passagem. E ninguém cogitou de, tipo, não vamos, gente. Não, jamais. Não. Não. Jamais. Tinha que entregar a tela. Não, Tinha que vamos. entregar a tela. Compromisso é compromisso do fã é compromisso, tá? Exatamente. Não falha. Exato. E aí a gente conseguiu comprar outra passagem.
por uma bagatela aí de Nossa, eu lembro sei que lá, foi caro, né, gente? Foi R$ mais de 1.000 R$ 1.000. na época. E assim, a gente comprou só a de ida, porque como as nossas passagens era promocional, quando você perde a de volta também. Então, a gente perdeu a passagem de ida e a de volta. Mas a gente não estava preocupada com a de Não. volta. A gente comprou a da ida e depois a gente decidiu como é que a gente ia fazer para voltar. Quem vai, volta. Em algum É. momento. Quem vai, volta. Ou não, né? E aí, a passagem era pra 6 da tarde. Não, eu lembro que a passagem era para umas 2 da tarde. A passagem era para umas 2 da tarde, aí tava tudo certo. Dava tempo de chegar no Rio. E nisso a gente tinha uma amiga já no Rio, esperando a gente, que ia no show também, a Andrea. Ela tava no hotel esperando a gente e a gente não tava se comunicando direito ali com a Andrea. Ela achou que tinha acontecido alguma coisa. Ela ligou na TV, foi procurar para saber, meu Deus, será que caiu algum avião? O que aconteceu com essas meninas? Porque a gente tinha muito problema de comunicação naquela época, né? E pegamos o voo das 2. Não sei se você lembra que o avião estava super vazio, tava um dia lindo, tava um sol brilhando, um céu azul, né? E sentou eu, Ellen e mais um rapaz do nosso lado. Você lembra o que ele falou? Eu lembro, mais ou menos. Da questão da chuva, não foi? Porque assim, a gente tava dentro do avião, o avião saiu, tava a caminho, tava tudo certo. Só que aí o piloto avisou que estamos sobrevoando aqui sobre tal lugar, acho que era Ubatuba, aguardando notícias, porque tá chovendo muito no Rio de Janeiro e talvez a gente não consiga seguir viagem e tal. Então, eu olhei pra cara da Ellen, ela olhou pra minha cara e a gente riu, né? A gente falou... Mas assim, tipo, eu falei, né? Não vai acontecer nada, a gente não vai voltar. Falei, né? Sim. A gente Não, mas... E a gente assim, meu, não é possível. Não vai acontecer isso, né? Não vai acontecer. Eis que aconteceu. Voltamos para Congonhas. Exato. Voltamos para Congonhas. E quando a gente desembarcou em Congonhas, estava assim, tudo escuro. O céu estava preto, aquele céu lindo, não existia mais, estava tudo escuro. E simplesmente o aeroporto estava um caos, porque todos os voos, a maioria dos voos, tinha muito voo, né, ali, ponte aérea, voltou, alguns atrasaram, e ninguém sabia da informação, foi um caos, e eu e a Ellen ali. E eles juntaram todo mundo, todos os voos que retornaram, eles juntaram num único saguão. Então, assim, pensa que ficou umas 300 pessoas. E os portões todos fechados. E aí eles falavam assim pra gente, subia alguém, né, uma aeromoça, falava, gente, a gente não tem previsão, tá? Tá chovendo aqui, tá chovendo no litoral norte. Não tem previsão. Tá chovendo no Rio de Janeiro e a gente não tem previsão pra sair daqui. Então, assim, vocês precisam aguardar, vocês peguem... tentem achar aí uma saída mais próxima, a gente vai tentar informar cada voo separadamente, mas assim, a gente não tem o que fazer agora, tá? Então, vocês vão ter que esperar. E aí começou a chover, assim. Muito. E a gente Cada relâmpago, E a gente né? já tava no aeroporto, acho que desde as 8h30 da manhã, por aí. Isso, já era umas 4 da tarde já. Tá, e aí? O que aconteceu depois disso? Não, depois, nesse momento, as meninas falavam pra gente por mensagem, gente, isso é um sinal, não é pra vocês irem. Sim. Voltem pra Nossa, casa. eu lembro de eu ter falado isso. Sim. Gente, eu acho que é um sinal. Exato, tipo, todo voltem mundo pra falava. casa, sabe? E eu e a Ellen falando assim, não, nós vamos esperar. E a gente já Vocês desesperada. estavam muito decididas. Não, a gente desesperada. Muito, Eu olhava muito. pra Daisy, a Daisy com o olho cheio de lágrimas. Tipo, eu a gente fez de chorava. tudo pra vir, Destruídas. sabe? A gente comprou outra passagem, não sei o que e tal. Enfim, eu sei que a gente ficou 4, 5, 6... Deu 6 horas, a gente conseguiu embarcar num outro voo. Isso. Né? A companhia arrumou um Boeing lá, desses gigantescos, enfiou todo mundo lá dentro, o voo lotado, e eu pensando, né, cara, se esse avião cair, é umas 500 pessoas que vai morrer aqui.
E eu e a Ellen no meio. Por quê? Porque a gente queria entregar a tela pra Ana Carolina. E aí, eu acho que nesse tempo já começou a ser uma coisa assim, a gente tava sendo desafiada. Então, já que era um desafio, a gente virou ia um desafio. agora, sabe? Tipo, vai cair Vocês o ficaram avião. mais motivadas ainda. Vai cair o avião. Então vamos ver se realmente vai acontecer alguma Olha o nível. coisa. Porque a gente já tava, tipo, no nível máximo de estresse. O dia todo no aeroporto, tentando uma solução e não conseguia. Mas aí vocês pegaram, então, o avião. Isso que horas? 6 horas. O show era às O 8. show era às 8. A gente pegou o avião 6 horas. E tinha uma criança belíssima, maravilhosa, assim, um anjo, que ela tava sentada na nossa frente, dentro do avião, e ela tava com um aviãozinho de brinquedo, ela ficava assim, olha, mãe, o avião vai cair, ó, vrum, pá. Esse avião vai cair. Aí eu e a Ellen assim, né? Tipo, aí a mãe do menino falou assim, cala a boca, fica quieto, não fala besteira, senta, né? E eu assim, tipo, tava escuro, tava chovendo, dava pra ver os raios da janela, mas a gente tava a caminho. Pequenas turbulências no meio do caminho. E chegamos, tá? Chegamos no Rio de Janeiro. Chegamos no 3º avião, mas chegamos. Sim. E aí, a casa de show era do outro lado da cidade. Tinha mais essa. Tava tudo alagado. Tudo alagado, a gente não ia trânsito. conseguir. Vocês Enfim, chegaram que horas? A gente chegou, acho que era umas... Era umas 7h30. 7h30, é. O show Faltava ia meia começar hora. em meia hora. A gente parou o primeiro táxi, a gente falou, olha, a gente deu o endereço, a gente precisa pra essa casa de show e tal. Ele falou, impossível, eu não vou, a gente não vai atravessar a cidade, tá tudo alagado. Ainda tá chovendo. Você vai sim, moço. Aí, Você vai. uma olhou pra cara da outra, tem aquela fila enorme. E tinha fila de espera no táxi, né? Porque dentro do aeroporto ali tem o... A gente olhou uma pra cara da outra e falei, meu, sem condições a gente pegar essa fila. Mas espera, vocês iam direto, então. Não dava mais tempo da gente se arrumar. A gente tinha montado todo um look pra ir no show. Não tinha mais essa possibilidade. Então, o que a gente pensou? Só vamos. Vamos de mala e direto, cuia. só vamos direto. De mala e cuia. Eu tava com uma mala gigante, assim, de rodinha. Que a gente ia ficar 4 dias no Rio, né? E tinha muita mala, muita coisa. Eu sei que a gente não conseguiu pegar o carro, o táxi no aeroporto. A gente saiu de dentro do aeroporto sem conhecer o Rio, sem conhecer a cidade. Arrastando mala, atravessamos uma rua, outra rua. Pegamos um táxi ali no meio do caminho. No meio da rua. Que levou a parou o gente. táxi. E no meio do caminho até a casa de show, umas meninas que estavam lá, né, mandaram mensagem pra gente falando, olha, acabou a energia aqui da casa de show, não sabemos se vai ter mais show. Eu tinha esquecido isso. Sim. Não, falaram o que pra gente? Elas ligaram pra gente e falaram assim, olha, vocês estão com sorte. Fico nervosa, só de lembrar eu fico nervosa. Vocês estão com sorte. A gente, por quê, né? O que aconteceu? Faltava, tipo assim, gente, 5 minutos pro show começar. Mas como tem ali o rolo atrás, a gente falou, não, a gente tem uns minutos e tal. E aí as meninas, não, gente, acabou a luz da casa de show. E já tem uns 10 minutos. Então, assim, eles estão correndo pra ver o que Gente, eles podia fazem. ser cancelado o show. Podia. Dia. Só isso. Apenas. Mas não foi. Não Continue. foi. Chegamos na casa de show, a energia já tinha voltado. E assim, a gente entrou. Assim que a gente entrou, era um teatro. Assim que nós entramos, eu de mala, carregando a mala, Ana Carolina entrou no palco. Sim, nós somos as últimas duas pessoas que eles deixaram a gente sim. entrar, porque as meninas já tinham descido pra avisar a produção que tinha 2 meninas chegando de São Paulo, que tinham perdido o voo e tal. E aí a produção da Ana falou, não, ok, a gente, quando chegar, manda elas virem aqui nessa portinha tal, que a gente deixa entrar. E a gente entrou com 2 malas enormes de rodinha, assim, no meio do povo, sabe? Desculpa, gente, desculpa, porque é um teatro, né? Carregando Só a mala. acabadas. Meu, Acabadas. suada, chorando. Tem a imagem, né? Chorando. Tem foto nossa que Que vai estar. Vai estar aí pra vocês aparecer, verem. E assim, Gente, o caos. péssimo. Mas assim, no fim deu tudo certo. A gente conseguiu ali, por sorte, graças a um queridíssimo Horácio Brandão, nos ajudou, colocou Beijos a gente pro pra dentro do Horácio. camarim, a gente entregou a tela, que como vocês vão ver aí a foto, a imagem. Não repararam a nossa cara destruída, porque assim, né, gente? Agora vocês sabem a história. Exato. Deu tudo certo. Mas foi um perrengue entregar a tela. Foi Mas um entregou. Foi. E a gente chama a tela de piriguete, tá?
É, Sim. porque ela é rodada. Enfim. Foi muito Não veio ao rodada. caso. Cara, eu amo essa história. E essa é só uma das várias histórias que a gente passou perrengue. A outra história que a gente gostaria de deixar aqui, que essa tem a participação mais minha e da Daisy Eu de novo, em né? imagens, mas também teve da Ellen. E eu queria até saber mais como que foi o dia da Ellen nesse sentido. Mas só para contextualizar a história, eu e a Daisy participamos de um programa de TV onde fizemos sopa para Ana Carolina. Uma sopinha tailandesa. Enfim. E esse dia foi épico do começo ao fim. Para começar, bom, já não estou mais nessa empresa, então posso contar. Eu lembro que eu menti falando que eu precisaria faltar no trabalho. Afinal, não é todo dia que uma emissora de TV te convida para fazer uma sopa para Ana Carolina. E o intuito do programa era justamente a gente conhecer a Ana. Era uma Artista, competição né? onde a gente iria competir e quem fizesse o melhor prato iria conhecer a Ana. A gente já conhecia a Ana. Mas ninguém precisa saber. Não contem pra ninguém. Não Não contem conta pra ninguém. TV. Enfim, e nesse dia a gente... foram muitos perrengues que a gente passou. Muitos perrengues do começo ao fim. Para começar, buscaram a gente em casa, né? Essa emissora buscou a gente em casa e nos levaram para o lugar onde seria a gravação da receita que a gente ia fazer da sopa. E a locação não cabia ao food truck. E aí, esse foi o primeiro perrengue, né, Deise? Você lembra disso? Lembro perfeitamente. Muito organizados. E a partir disso, a gente foi pro estacionamento dessa emissora para poder gravar. A gente não tinha luva, a gente não tinha touca. Touca pra cabelo. Mas a gente tava lá gravando, a gente tava... Não passaram um pó de arroz na nossa cara pra tirar Nada, a gente oleosidade. aparece suando, pingando, porque tava um calor horroroso naquele dia. E Ellen, enquanto a gente tava fazendo a sopa da Ana Carolina, o que você tava fazendo? Por onde estava ela? Por onde estava ela? Porque ela também participou, tá? Sim. Nossa, graças a Deus que eu não fui escolhida pra fazer Ah, nada. o que é? Foi tão legal. Que cozinheiras, tá? Sim. Não, enquanto isso, eu fiquei num espaço onde tava rolando uma coletiva de imprensa. E aí, a gente tava numa mesa. Eu lembro que era uma mesa, assim, que tava... Enfim, tinha eu mais duas fãs. E o pessoal da produção. E aí, a gente fica naquela agonia, né? Porque a mulher vai entrar a qualquer momento, né? E ia sentar do nosso lado pra fazer. Enfim, ia ter toda... A mulher é Ana Carolina, tá, gente? E ela ia entrar e tal, e conversando, normal, enfim. A gente passou o quê? Acho que umas 2 horas ali ao lado dela, e ela falando, respondendo as perguntas dos fãs. Tinha pergunta que vinha pelo Hangout, né, na época, e era ao vivo. E a galera fazia, entrava pelo Twitter também, ó, se eu não me engano. Gente, minha memória... A Ellen ficou meio social media, né, no dia. Ellen foi a Foi social media do dia. Foi uma experiência incrível. Trabalhou a gente, ali, né? Isso, a gente lia as perguntas, a gente escolhia, né? Eu e a produção, a gente escolhia as perguntas mais legais, assim, e ela respondia ali. Enquanto isso, estávamos eu e Daisy suando no estacionamento dessa emissora, fazendo sopa tailandesa de procedência extremamente Suando, literalmente. duvidosa para Ana Carolina. E eu queria deixar registrado que a Ana Carolina realmente tomou a sopa. Ela tomou a sopa. Ela jantou as sopas. E ela, não sei se ela é atriz, mas ela parece que gostou. Teve um acidente ali durante o processo. Vamos Cara, contar? vamos. Vamos contar. Tá, vamos, Teve um conta. acidente durante o processo ali da sopa. Porque acima do fogão que eu tava cozinhando, tinha uma câmera, uma GoPro, né? E tava toda colada ali com fita adesiva. Aí, o que aconteceu? No meio do processo ali, da sopa, acho que, sei lá, foi soltando ali por conta da fumaça. Tava a muito fita calor. soltou e a câmera caiu dentro da panela e, enfim... Não trocamos a sopa. Trocou a sopa? Não trocamos a sopa. Tinha que continuar. Tempo é dinheiro. Na TV tem que ser tudo rápido. Então, assim, Ana, desculpa.
tá? Mas teve ali um ingredientezinho a mais na sopa que eu fiz, que foi uma câmerazinha que foi salva, ela ficou bem, eu também, né? E quem Mas ganhou? Deu empate. Ah, Que fofa, né? Ela incrível. empatou. Né? A gente provou a sopa, assim, tinha sabor de nada, não tinha Com gosto de gosto nada. nenhum, mas o mais interessante desse programa, eu acho que foi justamente os bastidores, né? Não foi o que foi ao ar. Ao ar também foi legal, foi bonitinho, foi interessante. Aliás, a proposta, não tenho o que falar. A proposta do programa é muito legal, né? Sim. Que seria, no caso, de uma competição entre fãs, quem ganhar conhece o ídolo. A Ana quis dar o privilégio para nós duas, pra gente conhecê-la e dar lá um abraço nela ao vivo. Mas a gente viu ela também nos bastidores, antes de gravar essa cena que a gente teoricamente conhecia ela. Eu e a Daisy, a gente já se conhecia, então Sim. houve uma representaçãozinha disso, né, pro programa ir ao ar. E aí também tem uma lembrança, acho que a Daisy lembra disso. Eles, na hora, estavam lá, porque a Ana ia estrear o DVD, o Hashtag AC, que é uma turnê dela mais recente. E lá tava que eles iriam... ela iria autografar e nos dar o CD e o DVD. Só que era uma representação. Mas eu lá falei assim, nada disso. Já que tá aqui, eu quero o CD e o DVD. Porque, né? Você não tinha, né, o E CD. tá aqui. Autografado, tá, querida? Porque eles não iam dar pra gente. Não, eles não iam dar. Tava ali o CD e o DVD. Durante todo o período ali que a Ana estava fazendo a coletiva, né, de Sim. imprensa, dando entrevista. Era pra divulgar, né? Era pra divulgar. E eu não tinha o DVD ainda. Tinha acabado de lançar, não tinha comprado ainda. E a Vivi não tinha o CD. Então a gente falou, não, autografa e a gente leva, né? Porque ia ser uma representação. Eu falei, nada disso, tô aqui. O que custa, gente? Um Talvez CD, eu perca DVD? um emprego. Então, pelo menos o CD. Foi muito divertido. São loucuras, assim, que a gente passa, perrengues, mas que a gente ama relembrar, a gente ama contar essas histórias. E foi por isso que a gente trouxe a Ellen aqui, porque a Ellen fez parte disso, de várias histórias, vários momentos, né? A gente encerrou ali com o fã-clube por meio de 2015, 2016, por aí, né? Sim, quando começaram a surgir outras prioridades na nossa vida, principalmente de trabalho. Inclusive, eu acho que as pessoas acabam levando isso muito como chacota, né? O lado do fã. Só que a gente realmente levava esse trabalho muito a sério mesmo. Pra gente não era uma brincadeira. E eu gosto de lembrar da questão que o primeiro estágio que eu fiz, né? Que foi no SBT, quando eu fui fazer a entrevista, tinha várias pessoas. E eu fui contando um pouco sobre a minha vida, eu não fui montada, eu fui contando o que eu fazia. E justamente por tratar o fã-clube como algo sério, eu contei que eu fazia parte do fã-clube da Ana Carolina de São Paulo. E eu fui contratada para essa vaga e depois a minha chefe disse que o que ela levou em consideração foi o fato de eu ter o fã-clube. Ana Carolina me deu um emprego, tá? Mas porque Justo. ela achou interessante eu fazer uma coisa de graça, né? De uma forma tão bem feita, com os recursos que a gente tinha. Se eu fazia isso de graça, por que eu não poderia fazer alguém me pagando, né? Então, esse foi um diferencial. E eu acho que isso vale a reflexão das pessoas pensarem que realmente existem pessoas que levam isso muito a sério e que acabam evoluindo profissionalmente nesse sentido também, né? Querendo ou não, tá fazendo ali a divulgação do artista, né? Do trabalho do artista. E o nosso espaço do fã, né? Nosso podcast aqui, o Espaço do Fã, ele vem também disso, né? Sim. Ele vem muito disso porque a gente decidiu fazer, né? Criar esse espaço para ouvir fãs, para falar, conversar com fãs de vários artistas, vários nichos, justamente para mostrar que não é só aquela galerinha que coloca uma faixinha na testa e grita no show. Às vezes também tá tudo bem. Tá tudo bem, mas não é só isso também, sabe? É importante a gente dar espaço, dar ouvido para essa galera, porque é quem
leva, assim, o artista para Faz grande ele ser quem patamar ele é. também. O artista, claro, é o artista, né? É quem tá ali fazendo a arte, mas o fã, ele é primordial para isso, né? E eu e a Vivi, a gente conversa muito sobre isso, Sim. sobre esse sentimento de fã, porque nós somos fãs da Ana Carolina até hoje. A gente vai em shows dela pra caramba até hoje. E aí, de tanta gente conversar sobre isso, conversar, a gente pensou, por que Por que criar um não? espaço Sim. para ouvir outros fãs, né? A gente é o tipo de pessoa que consome esse conteúdo, então por que não a gente também criar esse conteúdo? E mais uma vez trazendo sobre essa questão de ser fã, se tornar algo profissional, se tornar um projeto legal, né? E por isso que também a gente trouxe a Ellen, porque a Ellen é muito importante. Foi muito importante nesse processo. E só para finalizar, né, que a gente não contou aqui uma coisa muito importante. O quê? Primeiro camarim que a gente entrou da Ana Carolina, estávamos juntas. Entramos juntas. Cara, foi um caos. Primeira vez juntas, né? Sim. Foi. De camarim. Sim. De E foi. camarim. E foi. De camarim. De camarim. E foi rápido, né? Eu tava pensando nisso. Foi muito rápido. A gente começou a fazer as coisas. Mas a gente encheu o saco, né, deles. Sim. Deles produção, no caso da Ana. A gente começou a fazer umas paradas loucas, assim, e aí começou a organizar, e quando a gente viu, a gente conseguiu o primeiro camarim. Aí pronto, Tava né? lá perturbando. Aí deslanchou. Coitada. Aí deslanchou, tipo, a gente conseguiu isso aqui, a gente vai conseguir muito mais. E aí... E estamos aqui agora. Levamos a sério. E aí... E a gente sempre foi fãs muito... pavão, né? Porque, assim, existiam as mesas das pessoas comuns e existia a nossa mesa. Sim. A nossa mesa no show era uma zona. Porque a gente tinha um ritual para show, que era ir na 25 de março. A 25 de março é uma rua muito conhecida aqui em São Paulo por vender diversas coisas. E a gente ia montadas pro show. Sim. E a gente fazia vlog, viu, da 25 de março. A gente filmava tudo, Perdemos tudo. Perdemos todos os vídeos. Perdemos todos os vídeos, porque a ideia era fazer quase que um doc, né? Sim. Um documentário, né? Que foi sempre um desejo da Vivi também, fazer um documentário ali de fãs. Sim. E a gente registrava tudo, e ia aparecendo umas árvores de Natal pro E show, entra né? muito nesse lugar que a gente falou, que a gente levava muito a sério, mas na hora de ser fãzinha, de faixinha, de tiarinha, a gente também era. A gente era fã de camiseta. A gente fazia as duas coisas. Fã de camiseta. A gente era mesmo, a gente sempre foi fãs de querer ficar na frente do palco com pulseira que pisca, com faixinha que pisca. A gente realmente entregava, assim, nesse sentido. Agora a gente ficou um pouco mais idosas, então a gente vai um pouco mais comportadas. Exato. Mas quando é pra lá pra frente do palco, a gente entrega. Até hoje a gente tem essa coisa do fãzinho, né? Tem. Não, Assim, chega dentro de uma nós. determinada hora do show que é quase incontrolável, né? É incontrolável. Você tá ali quietinho assistindo o show, aí você olha pra um lado, olha pro outro, as pessoas estão normais. Aí vai crescendo aqui, ó. Nada. Aquele foguinho aqui, ó, ele vai subindo. Quando você vê, você tá... Quando você vê, você tá lá na frente, assim. Porque os shows da Ana é sempre... Normalmente é mesa, cadeira, né? Então fica todo mundo sentadinho ali, comportado. Mas, no final do show, né? Acho que alguns outros artistas aí também têm isso. Os fãs vão lá pra frente, ela mesma chama, né? Os fãs vão lá pra frente, vai pra frente do palco e a gente tá sempre lá. Sempre foi nossa parte favorita, né? A gente tá sempre lá. Ai, gente, olha, a gente já tem que encerrar. Mas a gente vai falar ainda muito sobre a Ana, até porque é praticamente impossível a gente não falar, já que nós somos fãs dela. Quero que a Ellen venha de novo, porque a gente tem muitas outras histórias para contar, né? Então fica esse gostinho de quero mais. Mas, Ellen, conta para mim o que a Ana representa hoje para você, pra gente encerrar. E é isso, o que ela é hoje para você? A Ana e a Ana foi, né? E ela ainda é uma parte muito bonita da minha vida, né? Ela me apresentou um mundo novo aí. E eu acho que a parte que ficou mais, enfim, mais importante, a parte que ficou mais evidente foram as pessoas que a Ana me trouxe. Vocês e os meus outros amiguinhos. A gente tem muito amigo, né, hoje em dia, que a gente traz dessa época. E eu acho que foi uma das coisas mais importantes que ficaram
né? Lógico, a gente continua fã, acho que nunca morre essa essênciazinha que fica dentro da gente, esse foguinho. E é isso. As pessoas incríveis que através vieram e dela ficaram, né? Ficaram. Estamos aqui. Ah, Sim. muito obrigada, Ellen. Gente, muito obrigada mais uma vez por assistirem esse programa. Não esqueça de seguir, de curtir, compartilhar, compartilhar. ativa o sininho, manda pros amigos, manda pra quem é fã da Ana Carolina, manda pra quem também não gosta da Ana Carolina, porque vai, né, que, enfim. Mas muito obrigada, até o próximo programa. Quero agradecer aos Estúdios Voz por esse espaço maravilhoso. Conheçam o Estúdios Voz, eles têm salas incríveis para você gravar o seu podcast. E é isso, muito obrigada. Beijo, até a próxima. Obrigada, Ellen. Beijo, Tchau. Ana. Beijo, Muito Ana Carolina. sucesso. Beijo, Beijo, Ana. Ana.